Bem-vindos ao nosso programa Ideias que Mudam o Mundo. Hoje temos uma convidada muito especial, pela sua personalidade, pela forma como vive uma questão fundamental da nossa sociedade e também pela dádiva imensa que oferece todos os dias da sua vida, trabalhando diretamente com a violência doméstica e naturalmente com a mulher. É um prazer enorme para nós termos a sua presença aqui e vamos conversar um pouco sobre este tema da violência doméstica e da mulher. Eu que agradeço a oportunidade e a visibilidade desse assunto que é tão importante e tão delicado. Exatamente. Branca, neste tema de violência doméstica, qual é a posição do Brasil no mundo? Como é que você vê isso? As últimas pesquisas mostram que o Brasil está em 7º lugar no ranking mundial em relação aos números de violência doméstica, as mortes e sofrimento, impacto provocado pela violência em relação aos dados que nós temos. O que é que acontece com uma mulher que sofre violência doméstica? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista emocional, psíquico, ela muitas vezes associa ao sofrimento da violência que ela vive outras questões difíceis, como depressão, síndrome do pânico, distúrbios mentais, ansiedade, distúrbios psicossomáticos como enxaquecas, fibromialgia e outros sintomas paralelos que acabam aparecendo e que não são visíveis num primeiro olhar. Agora, do ponto de vista social, cultural, ela muitas vezes fica marginalizada, ela é vista como a responsável pela situação, pelo casamento que não deu certo, por não ter sido uma boa mulher, por ter se vestido de uma forma inadequada e ter provocado ciúmes. Ainda existe assim olhar enviesado até nos serviços especializados para trabalhar com ela, nas delegacias, nos serviços de saúde. Se pergunta ainda: como é que a senhora estava vestida? Mas por que a senhora estava naquele lugar sozinha, àquela hora? Diminuindo, né? Ainda mais. Como se ela fosse responsável. Exatamente. Um exemplo disso é o que aconteceu na Índia agora, com aquela moça que sofreu um estupro e que a gente teve notícia via mídias aí sociais, pelo jornal mesmo, dizendo que ela deveria ter pedido proteção de Deus, que ela deveria ter se jogado aos pés dos agressores, que ela jamais deveria ter ficado quieta. A postura é toda ao contrário, ou seja, a responsabilidade ainda é atribuída a ela pelo mal que ela sofreu. Ainda mais. Não só ela está numa situação de violência e sofre, como ela é penalizada como sendo responsável por essa violência. Exatamente. Isso é uma questão sociocultural. A pergunta que eu fazia a seguir é com a chegada da Lei Maria da Penha e que já neste momento está quase a fazer 7 anos, qual é a sua avaliação? A mulher continua, neste momento, ainda ela é considerada quase culpada de alguma das coisas que faz, naturalmente, na sua vida do dia-a-dia, é penalizada por isso. Mas a Lei da Maria da Penha veio proteger a mulher em relação a essa situação. Como é que você acha que os agressores têm comportado nesse aspecto, ou como é que o Estado no fundo tem atuado sobre esses agressores? Será que eles são punidos? Como é que... Então, nós consideramos a Lei Maria da Penha um grande avanço, um grande benefício, ela é inovadora, ela é completa em termos de lei, mas nós temos ainda muitos problemas na efetivação e na aplicação dessa lei pelos operadores de direito, pelos trabalhadores especializados. Então, hoje em dia, nós temos enfrentado muito uma dificuldade que é, por exemplo, o reconhecimento da violência psicológica e sexual dentro do casamento, porque existe uma corrente atual nas delegacias e mesmo pelos juízes, pelos operadores de direito, que é de querer ver marcas. Então, eles tem reconhecido a violência física, mas a violência psicológica e a violência sexual que acontece dentro de um relacionamento não tem testemunhas e não tem marcas. A lei prevê, por exemplo, que se a lei foi descumprida, a polícia deve ser chamada e o agressor pode ser preso porque ele está descumprindo uma medida judicial, né?
E o que tem acontecido é que quando a polícia é chamada, a polícia tenta fazer uma mediação com ele naquele momento. Que não é o papel da polícia. Fora de contexto, não é naquele momento que se pode fazer qualquer tipo de... Claro. Então, ela não está sendo aplicada devidamente, né? Essa é uma outra questão. Um terceiro problema é o tempo que esse agressor às vezes fica preso é muito pequeno, então ele chega a ficar 2 ou 3 anos preso e depois ele é solto. Quais são as sugestões, se tivesse que fazer sugestões para combater a violência doméstica a nível municipal, estadual e federal, o que é que você faria? Bem, em primeiro lugar, essa articulação entre os poderes e as várias possibilidades intersecretariais, né, as várias instâncias de poder que possam se conversar e trabalhar juntas. Então, desde o âmbito federal, nessa articulação maior dos serviços, na capacitação dos profissionais, na manutenção de normas técnicas para funcionamento dos serviços, e no nível estadual e municipal, a continuidade e a implementação efetiva de tudo isso. Para finalizar, quais são os serviços disponíveis, e porque há um momento também de informação, quais são os serviços disponíveis para apoiar a mulher na Prefeitura de São Paulo, ou que pertencem à Prefeitura de São Paulo? Em São Paulo, nós temos ligada diretamente da administração direta, que agora é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, nós temos 2 centros de referência, a Casa Eliane de Gramont e a Casa Brasilândia, e 5 centros de cidadania, que seriam esse que faz a atenção secundária, preventiva, de capacitação, de fortalecimento, e também o abrigo. Mas existem também os equipamentos ligados à assistência social, que tem vindo cada vez mais trabalhar com violência, mas com uma diferença, porque eles trabalham numa perspectiva de família e não numa perspectiva de gênero. É muito importante tudo o que você acabou de dizer, esta informação sobre a violência doméstica e a forma como as coisas acontecem no Brasil, do muito que há para fazer, das sinergias e da interlocução que tem que existir entre o municipal, o estadual e o federal, de forma a que os projetos sejam implementados. E o mais importante ainda é existirem pessoas como você que desenvolvem esta atividade, que dedicam a sua vida ao apoio à violência doméstica. Eu queria só agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, Ideias que Mudam o Mundo, e desejar as melhores felicidades para o futuro do seu trabalho. Até ao próximo programa, siga a nossa página do Facebook e fique a par de todas as novidades.